Olá, queria falar com vocês hoje sobre a melhor parte de uma viagem. Eu fiquei lembrando essa semana umas coisas que eu vou contar aqui agora. No- em- Lá para os anos, eu creio que era 1990, 91, por aí, pela primeira vez eu fui a Machu Picchu, que fica no Peru, né? E a gente tem que atravessar, naquela altura nem se imaginava que se poderia fazer esse roteiro de avião, e a gente pobre que nem eu e a minha amiga Sônia, que também estava fazendo a viagem junto, a gente não podia, a gente nem imaginava essas coisas de avião, né? A gente ia por terra, por ônibus, por trem, com o que tivesse pela frente, né? E nós tínhamos ido e tínhamos voltado e já estávamos de novo na cidade de La Paz, na Bolívia. E, lá, e assim, quando nós fomos daqui para lá, em La Paz, o trecho entre Santa Cruz de la Sierra e La Paz tinha demorado umas 24 horas para ser feito com ônibus, né? Era um tempo que as estradas bolivianas eram muito ruins, eram sem asfalto, eram bem precárias, né? E hoje a Bolívia tem estradas muito boas, estradas de asfalto muito bem construídas, muito bem projetadas, tudo. Elas foram feitas a partir dos governos de Evo Morales. É uma beleza hoje viajar na Bolívia, só para quem está pensando aí, não desistir pelo fato de eu estar contando coisas mais difíceis. Então nós imaginamos assim, tá, a gente demora 24 horas de La Paz a Santa Cruz, então tá, então a gente vai estar lá amanhã de tardinha e amanhã à noite a gente vai jantar no restaurante tal, que nós tínhamos gostado muito na, na ida, né? E vamos lá comer uma comida gostosa e tal. E nos programamos para de tardinha do dia seguinte estar em Santa Cruz de la Sierra, só que a gente não contava com uma coisa que aconteceu no caminho. Conforme íamos descendo os Andes, começou a chover. E era uma chuva assim que causava lamaçais muito grandes. Então, assim, cada lamaçal tinha os carros, os caminhões, os tratores que passavam, tinha para lhes ajudar um trator, né? Mas aconteceu de a gente chegar em Lodaçal tão grande, assim, um amplo mar de lama, assim, que tudo que ia passar ali estava atolado, inclusive o trator, né? A gente teve um momento assim que o motorista do ônibus disse, olha, abriu um lugar assim dentro do ônibus que estava cheio de enxadas e pás, e os homens do ônibus todos tiraram o sapato e foram lá fora cavar a lama assim do lado, e aí o ônibus andava assim um metro no pedaço que estava limpo, aí eles gritavam lá fora, deu, 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 né? E assim fomos andando metro a metro até sair do atoleiro, coisas assim que fizeram com que a nossa viagem durasse muito mais que 24 horas, né? Sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, porque nós não tínhamos nos prevenido para trazer nada de comer junto. E eu sei que os locais se viravam muito bem, iam lá atrás do ônibus, ou as mulheres com as suas amplas saias de lã se acocoravam e resolviam a situação, mas nós de calça comprida tínhamos que ficar, esperar as coisas melhorarem, né? Então nós chegamos em Santa Cruz de la Sierra, na rodoviária, isso era muito mais de meia-noite, né? Fazia muito frio, a chuva tinha trazido frio. E nós olhamos assim, perto da rodoviária, do outro lado da rua, uma placa assim, hotel, né?
Nossa, a gente não titubeou, se jogou direto pro hotel, né? Que estava tudo fechado, vamos dizer assim, não tinha cozinha, não tinha nada funcionando, não tinha como comer nada, né? O resto da cidade toda adormecida. E aí nós conseguimos tomar um refrigerante e tivemos que dormir assim. Pelo menos a gente conseguiu um banho ali naquele hotel. E na manhã seguinte a gente estava em Santa Cruz e estávamos assim como que ébrias de oxigênio, né? Tínhamos descido de 4.000 metros para 600 metros acima do nível do mar. Então a gente saiu a passear por Santa Cruz e a fazer compra e coisa. Santa Cruz é uma cidade muito bonita, eu já falei um dia aqui a respeito para vocês. E então, na verdade a gente estava mais que ébria, a gente estava bêbada de oxigênio, né? A gente estava assim dopada de oxigênio. E então a gente tinha facilidade de caminhar, caminhar, caminhar. E aí a gente ficou acho que uns 2 dias ali se refazendo, então fomos pegar o trem para o Brasil. O trem por lá funcionava assim, vamos supor, segunda-feira trem de luxo, terça-feira trem de carga, quarta-feira trem misto sem luxo, e por aí afora assim. Então o dia que nós fomos pegar o trem, era o trem sem luxo, né? E nós entramos em Santa Cruz, davam umas 17 horas até chegar ao Brasil. E só que na ida nós tínhamos viajado num trem luxuoso, assim, tudo forrado de veludo vermelho, com refeições a bordo, com banheiro, com água, tudo. E na volta nós viemos no vagão sem luxo, era assim, bancos de madeira mesmo, não tinha nenhuma forração, com o encosto em madeira até aqui, né? Onde a gente encostava assim, não tinha isso aqui para encostar. E tinha que segurar ali o movimento do trem. E logo apareceu um senhor que estava sentado perto da gente, que morava no Brasil, um senhor boliviano, que começou a conversar conosco. E o dia se foi assim, meio calma, meio sem estresse, porque ele ficou ali conversando, falando do Brasil, falando da Bolívia e tal. E conforme foi chegando perto da noite, muito naturalmente, os passageiros do trem começaram a se enrolar em cobertores e se deitar assim nos corredores do trem, ou debaixo dos bancos, ou alguns se deitavam em cima dos bancos. Inclusive esse nosso amigo boliviano. Aí nós olhamos para cima para ver como é que acendia a luz. Não tinha nenhum fio de luz, nenhuma lâmpada, nada, nada, nada instalado no nosso vagão. Mais tarde, conforme anoiteceu de vez, a gente podia ver assim lá longe na curva, vagões assim, 5, 10 vagões de distância que tinha vagões iluminados, mas nós déramos o maior azar, né? Então, no escuro total, assim, a Sônia se manteve ali sentada a noite inteira, sem encostar a cabeça, com certeza não dormiu nem um segundo, né? E eu sentei no chão, eu tinha uma bolsa de couro bem resistente, assim, botei aqui, segurei assim, e, apoiava a cabeça assim, e durante a noite inteira aquilo foi assim, ó. Né, sempre assim, fazendo esse movimento. Imagina como é que estava o meu pescoço quando, no final dessa noite, né? Eu até passei por uns cochilos rápidos, mas começava a cochilar e de novo começava a fazer assim, né? Então, mas aí chegou uma hora que nós vimos que o nosso amigo boliviano tinha saído debaixo do banco e tinha desenrolado o cobertor, estava sentado de novo e voltamos a conversar e tal. E estava começando a clarear assim. E daí dormiram bem, não, todo mundo dizia que tinha dormido bem e tal. E aí
foi clareando cada vez mais, assim, né? Tinha chegado a manhã. Aí a gente ia, o trem estava correndo ao lado de um rio. A gente via a beiradinha de cá, o rio e a beirada de lá. Aí esse nosso amigo disse assim, vocês sabem o que é aquilo lá do outro lado do rio? A gente não fazia a menor ideia. Aí ele disse, aquilo lá é o Brasil. Gente, a melhor parte de uma viagem é chegar de volta, né? Eu já cheguei ao Brasil de diversas formas, de carro, de moto, de avião, vindo de diferentes continentes, de ônibus, de trem como naquele dia e tal, mas sempre a melhor parte é chegar no Brasil, né? Então eu queria contar isso para vocês. Em meia hora a gente chegou e atravessou para o Brasil e daí já saímos de Quijaro, que era a última cidade boliviana onde o trem parou, dentro de um ônibus que seguia para São Paulo, e esse ônibus nos deixou em Campo Grande. De Campo Grande faltavam umas 30 horas para chegar em casa. Então, mas aquele momento mágico de dizer assim, aquilo lá é o Brasil. Isso aí é muito bom demais. Vamos falando. Deixa um like e se manifeste se deve falar a respeito e vamos falando.